Em 1923, houve a criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões, CAP. A Lei Eloy Chaves é quem cria esses CAP, e em um contexto de rápido processo de industrialização e acelerada urbanização, a lei ela vem apenas conferir estatuto legal a iniciativas já existentes de organização dos trabalhadores por fábricas, visando garantir uma pensão em caso de algum acidente ou em caso de algum afastamento do trabalho por doença, e uma futura aposentadoria. Com as caixas, surgem também as primeiras discussões sobre a necessidade de se atender à demanda dos trabalhadores. Nascem também, nesse momento, complexas relações sobre os setores públicos e privados que persistirão no futuro Sistema Único de Saúde. Em 1932 foi criado os Institutos de Aposentadoria e Pensão, os conhecidos IAPs. O IAPS foi criado no Estado Novo, de Getúlio Vargas. O Instituto pode ser visto como resposta por parte do Estado às lutas e reivindicações dos trabalhadores, no contexto de consolidação dos processos de industrialização e urbanização. Acentua-se os camponeses a assistência médica, em parte por meio de serviços próprios, mas principalmente por meio da compra de serviços do setor privado. Em 1965, houve a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, mais conhecido como INPS, que resultou da unificação dos IAPs no contexto do regime autoritário de 1964, vencendo as resistências a tal unificação por parte das categorias profissionais que tinham institutos mais ricos. O INPS ele consolida o componente assistencial, com marcada a opção de compra de serviços assistenciais do setor privado, concretizando o modelo assistencial hospitalocêntrico, curativista e médico-centrado, que terá uma forte presença no futuro SUS. Em 1977, foi criado o Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social, SINAMPS, e dentro dele o Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS, que passa a ser o grande órgão governamental, prestador de assistência médica, basicamente à custa de compras de serviços médicos hospitalares, e especializado do setor privado. É possível dizer que tal lógica do INAMPS, que sobreviveu como órgão até a criação do SUS, ainda se reproduz no interior do Sistema Único, mesmo passando mais de 20 anos desde a criação. Em 1982, foi implementado o Programa de Ações Integradas de Saúde, mais conhecido como PAS, que dava particular ênfase na atenção primária, sendo a rede ambulatorial pensada como a porta de entrada do sistema. Visava a integração das instituições públicas da saúde mantidas pelas diferentes esferas do governo, em rede regionalizada e hierarquizada. Ela propunha a criação de sistemas de referência e contra-referência e atribuições de prioridade para a rede pública de serviços de saúde, com a complementação pela rede privada. Após a sua plena utilização, prévia à descentralização da administração dos recursos, simplificação dos mecanismos de pagamento dos serviços prestados por terceiros e o seu efetivo controle, racionalização do uso de procedimentos de custo elevado e estabelecimento de critérios racionais para todos os procedimentos. Viabilizou a realização de convênios trilaterais entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência e a Assistência Social e secretarias de Estado de Saúde, com o objetivo de racionalizar recursos utilizando a capacidade pública ociosa. Podemos reconhecer nas AIS os principais pontos programáticos que estarão presentes quando da criação do SUS. Em 1986 foi realizada a 8ª Conferência Nacional da Saúde, com intensa participação social. Deu logo após o fim da ditadura militar, iniciada em 1964, e consagrou uma concepção ampliada de saúde e o princípio da saúde, com direito universal e com o dever do Estado. Atributo seria plenamente incorporado na Constituição. Em 1988, a 8ª CNS foi o grande marco na história das conferências de saúde. Foi a primeira vez que a população participou da discussão da conferência. Suas propostas foram contempladas,
tanto no texto da Constituição Federal, com as leis orgânicas da saúde, a 8080 e a 8142. Participaram dessa conferência mais de 4.000 delegados, impulsionando pelo movimento da reforma sanitária, os quais propuseram a criação de uma ação institucional correspondente ao conceito ampliado da saúde, que envolve promoção, proteção e recuperação. Em 1987, houve a criação do SUS, que era o Sistema Unificados e Descentralizados de Saúde, que tinham como principais diretrizes universalização e equidade no acesso dos serviços de saúde, integralidade dos cuidados assistenciais, a descentralização das ações de saúde, a implementação de distritos sanitários. Trata-se de um momento marcante, pois pela primeira vez o governo federal ele começou a repassar recursos para os estados e municípios ampliarem as suas redes de serviços, prenunciando a municipalização que viria com o SUS. As secretarias estaduais de saúde elas foram muito importantes nesse movimento de descentralização e aproximação com os municípios, que recebiam recursos financeiros federais de acordo com a programação de aproveitamento máximo de capacidade física instalada. Podemos localizar no SUS os antecedentes mais imediatos da criação do SUS. Em 1988 foi aprovada a Constituição Cidadã, que estabeleceu a saúde como direito de todos e dever do Estado, e apresenta na sua seção 2 como pontos básicos as necessidades individual e coletiva. São consideradas de interesse público e o atendimento como um dever do Estado. A assistência médica sanitária integrada passou a ter caráter universal e destinar-se a assegurar a todos o acesso ao serviço. Esse serviço deve ser hierarquizado, segundo parâmetro técnico, e a sua gestão deve ser descentralizada. Estabelece ainda o custeio do sistema. Deve ser essencialmente de recurso governamental da União, Estado e município, e as ações governamentais, submetida a órgãos colegiados, oficiais, os conselhos de saúde, com representação paritária entre usuário e prestador de serviço. Em 1990, houve a criação do SUS. O Sistema Único de Saúde se deu através da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. A primeira lei orgânica do SUS, ela detalha os objetivos e atribuições, os princípios e diretrizes, a organização, direção e gestão, a competência e atribuições de cada nível, seja ele federal, estadual e municipal, a participação complementar do sistema privado, os recursos humanos, o financiamento de gestão financeira e planejamento e orçamento. Logo em seguida, a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Institui os conselhos de saúde e confere legitimidade aos organismos de representação de governos estaduais, CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e municipais, CONASEMS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Finalmente, estava criado o arcabouço jurídico do Sistema Único de Saúde, mas novas lutas e aprimoramentos ainda seriam necessários. Em 1991, foi criadas as comissões para o acompanhamento de implantação e operacionalização da implantação do recém-criado SUS, o CIT, que é a Comissão Intergestores Tripate, e o CIB, a Comissão de Intergestores Bipate. As duas comissões ainda atuantes tiveram um papel importante para fortalecer a ideia de gestão colegiada do SUS, compartilhando entre elas os vários níveis de governo, os estaduais e os municipais. A NOB SUS 93,
criada no ano de 1993. Ela procura restaurar o compromisso da implantação do SUS e estabelecer o princípio da municipalização, tal como havia sido desenhada. Institui níveis progressivos de gestão local do SUS e estabelece um conjunto de estratégias que consagram a descentralização político-administrativa na saúde. Também define diferentes níveis de responsabilidade e competência para a gestão do novo sistema de saúde, incipiente, parcial e semiplena, a depender das competências de cada gestor, e consagra ou ratifica os organismos colegiados com grau elevado de autonomia. As comissões intergestoras, tripartite e bipartite. A população ela foi a grande beneficiada com a incorporação de itens de alta complexidade, que antes eram restritos aos contribuintes da Previdência. Com a grande extensão de programas de saúde pública e serviços assistenciais, deu-se o início efetivo do processo de descentralização política e administrativa, que pôde ser observado pela progressiva municipalização do sistema e pelo desenvolvimento de organismos colegiados intergovernamentais. A participação popular, ela trouxe a incorporação dos usuários do sistema ao processo decisório, com a disseminação dos conselhos municipais de saúde, ampliando as discussões das questões de saúde na sociedade. Em 1996 foi criada a NOB 96. Representou a aproximação mais explícita com a proposta de um novo modelo de atenção. Para isso, ela acelera a descentralização dos recursos federais em direção aos estados e municípios, consolidando a tendência e a autonomia de gestão das esferas, descentralizando, criando incentivo explícito às mudanças, na lógica assistencial, rompendo com o produtivismo, pagamento por produção de serviço, como os INAMPs, usava para comprar serviços do setor privado, e implantando incentivo ao programa dirigido à população mais carente, com o Programa de Agentes Comunitários à Saúde, o PACS, e as práticas fundadas numa nova lógica assistencial, como o Programa da Saúde da Família, os PSF. As principais inovações da NOB 96 foram concepção ampliada de saúde, considerando a concepção determinada pela Constituição, englobando promoção, prevenção, condições sanitárias, ambientais, emprego e moradia. O fortalecimento das instâncias colegiadas e a gestão pactuada e descentralizada, consagrada na prática com a Comissão Intergestores e os Conselhos de Saúde. As transferências fundo a fundo do Fundo Nacional de Saúde direto para os fundos municipais de saúde, regulamentada pela NOB SUS 96, com base na população e nos valores per capita previamente fixados. Novos mecanismos de classificação. No ano de 2002, é editada a Norma Operacional de Assistência à Saúde, o NOA-SUS, cuja ênfase maior é no processo de regionalização do SUS, a partir de uma nova avaliação de que a municipalização da gestão do sistema de saúde, regulamentada e consolidada pelas normas operacionais, estava sendo insuficiente para a configuração do sistema de saúde, por não permitir uma definição mais clara dos mecanismos regionais de organização da prestação de serviços. A importância do SUS. A partir da sua criação, toda a população brasileira passou a ter o direito à saúde universal gratuita, financiada com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, em conformidade com o artigo 195 da Constituição. A Constituição também estabelece 5 princípios básicos que norteiam o SUS juridicamente. São eles: universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação social. Considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde existentes, o SUS é descrito pelo Ministério da Saúde como um sistema ímpar do mundo, que garante o acesso integral, universal e igualitário à população brasileira, do simples atendimento ambulatorial aos transplantes de órgão,
conforme dados divulgados pelo Portal da Saúde do Governo Federal. Em 2013, 152 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS para ter acesso ao serviço de saúde, 80% no total. São realizados cerca de 2,8 bilhões de procedimentos ambulatoriais anualmente, 9,7 milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia, 236 mil cirurgias cardíacas, 19 mil transplantes, e estes são apenas alguns dos diversos dados da reafirmação à importância do SUS.